Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje nós vamos ver uma funcionalidade nova do Power BI chamada detecção de anomalias, ou seja, coisas que fogem do padrão. Aqui no meu Power BI nós já temos um relatório pronto e primeiro vamos começar habilitando essa nova funcionalidade. Por enquanto ela é beta, mas se você estiver vendo esse vídeo do futuro, talvez ela já esteja habilitada e não é necessário fazer o que eu vou fazer agora. Aqui em Arquivo, vou clicar em Opções e Configurações e depois Opções. Nessa parte, nós vamos procurar por Recursos de Visualizações, que está aqui, e tem todas essas aqui que estão habilitadas, são funcionalidades beta. Você vai procurar por essa, Detecção de Anomalias. Depois de selecionado, pressione OK e você está pronto para utilizar essa nova funcionalidade. Nós já temos aqui um relatório padrão e eu vou clicar nesse gráfico de linha porque necessariamente, por enquanto, precisa ser linha, não vai funcionar em gráficos de área. Com ele selecionado, eu vou clicar nesse ícone daqui de análise, no painel de visualizações. Lá embaixo eu já consigo ver uma novidade, o localizar anomalias. Quando clicamos aqui para expandir, e não está dando para ver direito porque os pontos estão pretos, então vamos colocar em outra cor. Aqui embaixo eu tenho configurações, então vou selecionar um branco para ficar mais evidente. E agora sim, temos várias anomalias apontadas no nosso projeto. O que o Power BI está querendo dizer com isso? Na confidencialidade de 70%, ou seja, nós temos uma faixa. O que foge dessa faixa de confidencialidade acima de 70%, ele vai detectar como uma anomalia, algo que foge do padrão. Você pode estreitar um pouco essa parte, por exemplo, tem que estar 90% de confidencialidade sobre o padrão dos seus dados. Quando eu clico em aplicar, teremos muitos mais pontos de anomalias que fugiram do padrão, porque a gente está restringindo essa análise. Mas, se eu aumento, se eu coloco 50, teremos menos pontos, porque a confidencialidade está muito mais ampla. Mas, por padrão, vamos deixar nos 70% mesmo. Vamos voltar aqui e aplicar. Mais embaixo, nós temos mais configurações. Nós podemos definir o estilo de intervalo esperado. Aqui está como preenchimento. Não está dando para ver direito por causa do layout e também porque nós temos muitos dados. Eu vou reduzir essa base. Vamos usar aqui apenas dados de 2016. E agora eu vou selecionar novamente, voltar lá em anomalia e vou definir a cor do intervalo esperado para um branco também. E agora vai ficar muito mais fácil de ver. Tá vendo que ficou com uma sombra aqui atrás do gráfico? Eu vou diminuir essa opacidade, vou colocar 50% para ficar mais destacado. E nós temos aqui um intervalo esperado. Ele teria que estar entre esses dois intervalos aqui, nesse ponto. Se eu reduzo ainda mais essa base de dados, vamos ver aqui para ficar mais fácil de ler. E também vou modificar novamente a cor para ficar melhor de visualizar. Nós temos, por exemplo, aqui nessa parte, o esperado era que ficasse até esse ponto menor e até esse ponto maior. Só que aqui nesse caso realmente ficou dentro do esperado e não teve nenhuma anomalia detectada. Entretanto, quando vamos analisar outros pontos que foram detectadas anomalias, como por exemplo esse daqui, aquele que estava sendo esperado era entre essa faixa. Só que foi muito mais. Portanto, o Power BI identificou uma anomalia e apontou aqui para a gente analisar por que aconteceu isso. Alguma situação foi desenvolvida de uma forma diferente ou teve influenciadores capazes de alterar por completo a normalidade de uma base de dados. E nesse caso é bom, é uma venda, então teve um faturamento superior. Vamos ver qual foi essa boa influência. E nós podemos fazer isso facilmente. Se eu clico em cima de uma anomalia, um painel surge aqui na direita, onde temos várias explicações possíveis. Aqui nós temos primeiro uma descrição que fala a medida quantidade ela estava inesperadamente alta em 12 de 1 de 2016, pois ela representou um valor de 302 e o normal era entre 77 e 149, que é exatamente aquela faixa sombreada que vemos aqui nessa linha. Essa era a quantidade exata que estava sendo esperado. E aí um algoritmo identifica quais foram os influenciadores ou agressores para que essa surpresa ou esse comportamento fora do comum acontecesse. E aqui embaixo nós temos, quando o sexo é M, ou seja, masculino, nós temos 43%, então pessoas do sexo masculino fizeram mais compras nessa empresa específica. Ou então quando o frete é tipo T, por exemplo, uma promoção de frete influenciou bastante para faturar mais, pode ser que tenha acontecido isso. Quando o produto categoria ID é ME, que deve ser uma categoria específica de produto que talvez tenha entrado também em promoção ou uma estratégia diferente de marketing foi executado para essa empresa. E você consegue fazer essas influências para cada um dos pontos que aparecem. Então, quando eu clico nesse outro, o mesmo processo é mostrado aqui. Agora é diferente.
teve o gerente Marcos Almeida que influenciou positivamente essas vendas em específico. E o melhor de tudo é que eu posso abrir essa influência e verificar qual foi a diferença entre a quantidade normal vendida pela empresa inteira e a quantidade apenas do Marcos Almeida. Além disso, também posso adicionar ao relatório. Se eu clico nesse link, temos automaticamente a adição desse tipo de análise, onde podemos ver com detalhes e separado qual foi o principal influenciador em relação a esse ponto específico. Se eu quiser, também posso formatar segundo o gráfico, por exemplo, vou selecionar o pincel de formatação e ele parece que foi um relatório criado por mim. É claro que aqui nós temos muitos dados e está difícil de ler, mas você pode também expandi-la para conseguir visualizar com mais detalhe e foco apenas nessa parte. Eu confesso que aqui também tem muitos dados, mas aí você pode usar o filtro e começar a analisar detalhe por detalhe de acordo com o que você precisar. Mas aqui já descobrimos que o Marcos Almeida influenciou praticamente 49%. Deixa eu selecionar de novo aqui. Sim, 46%. Depois foi outro segmento, o GE. E aí, conforme as anomalias vão acontecendo, você vai conseguindo interpretar os dados da sua empresa com mais profundidade. E se não tivesse essa funcionalidade, você teria que fazer no olho mesmo, vindo aqui, selecionando, por exemplo, o UF, deixa eu tirar esse painel, selecionando o UF, depois o MG, para ver o que influencia e o que passa do normal em cada um desses campos. E esse explicar por, quando você não determina pelo que você quer explicar, ele vai considerar todo o seu conjunto de dados. Entretanto, você também pode usar esse campo daqui de explicar por e limitar a colunas específicas, como por exemplo, se você quiser se limitar pelo vendedor, você pode abrir a tabela de vendedores e trazer aqui o ID do vendedor, que é a chave que conecta com a tabela de vendas, e também colocar outros. Eu quero ver só apenas influências sobre vendedores e sobre categorias. Todo o restante das influências não me interessa para analisar essa base de dados. E aí ele só vai sugerir esse tipo de influência quando você clicar nesses pontos de anomalia aqui em cima. E uma última configuração, um pouco menos importante, é que você também pode alterar essas anomalias. Talvez colocar uma bolinha ou então um quadrado, e aí fica sob seu gosto. Mas eu também queria conversar sobre o que tem por trás disso com você. Segundo a Microsoft, a API que identifica as anomalias é baseada em um algoritmo de árvore de decisão, identificando qual é o fator da anomalia observada naquele ponto específico. Agora eu vou te mostrar o que tem por trás de tudo isso. Eu vou lá em um site da Microsoft, de Share Your Thoughts About the Anomaly. Aqui é como se fosse uma comunidade onde você pode conversar sobre essa nova funcionalidade diretamente com a Microsoft. E tem várias pessoas aqui testando e comentando sobre o que acha e quais foram os erros encontrados, porque essa funcionalidade está como beta atualmente no lançamento desse vídeo. Lembrando que se você estiver vendo no futuro, talvez essa funcionalidade já esteja como padrão do Power BI e muito melhor do que é hoje. E nós temos uma bastante importante, eu li toda essa parte daqui da comunidade que estava conversando sobre isso, e tem uma que me destacou que foi a Lisa. Ela é funcionária da Microsoft e explicou o que tem por trás. E nadando a fundo nisso, nós temos uma API por trás que explica utilizando uma entropia. Agora eu vou lá no link que ela colocou aqui, que direciona para o GitHub, onde nós temos a conexão da API em si, onde fala sobre a árvore de decisão que é utilizada dentro dessa API e o algoritmo nos detalhes. E aqui embaixo nós temos a primeira fórmula que é utilizada, onde PK, por exemplo, representa a probabilidade de um elemento dentro de uma tabela, e nós também temos o Y, que é a contagem total de anomalias, que é o que nós vemos lá visualmente, mas por trás está acontecendo muita coisa. Além disso, tem também outros tipos de fórmulas aqui, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que não é o interesse da maioria, mas se for o seu interesse, você pode pegar esse link aqui na descrição do vídeo e aprender um pouco mais sobre entropia e árvore de decisão. E eu te mostrei o que acontece por trás, primeiro, para não ficarmos ignorantes em relação a isso, e segundo, para valorizarmos. Você viu como foi fácil fazer toda essa análise lá dentro do Power BI. Foi praticamente sem a explicação que eu dei, em 1 minuto você consegue ter as anomalias destacadas, inclusive os seus agressores, aqueles que mais influenciaram. E tudo isso sem encostar a mão em nenhum código. Cada vez mais a produtividade e o acesso a tecnologias mais complexas está sendo mais difundido e está ao alcance das mãos. Entretanto, tem muita coisa por trás que precisamos valorizar. Então, o que nós vimos aqui tem todo esse procedimento por trás, utilizando uma API de um conceito bastante famoso e relativamente antigo. Eu não vou falar aqui sobre a história disso. Se quiser, eu posso explicar em um outro vídeo, isso não é novidade, mas a acessibilidade a essa execução é. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!